Outro procedimento legal do pregão é a possibilidade do pregoeiro poder negociar pessoalmente com o que teve a melhor proposta. Tá? A lei fala o seguinte, ó, essa parte aqui que eu omiti, que vocês depois leiam, fala que se você não atingir o preço que a administração pública esperava, o pregoeiro pode negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço melhor. Tá? Então, por exemplo, o que acontece na prática? Eu, pregoeiro, chego lá, eu tenho um valor de 50 mil como valor do objeto que eu orcei. Né? Eu espero ser um bom valor. O cara me apresentou 45 mil lá como licitante vencedor. O que eu falo para ele? Eu olho e falo, olha, eu acho que ainda consegue dar um lance melhor. Tá? Nesse caso, a sessão de julgamento, a sessão verbal já acabou e eu estou diretamente com o licitante já pré-vencedor, digamos assim, negociando o valor do objeto. O pregão dá essa possibilidade. Tá bom? Para vocês terem uma ideia de como o pregão foi tão sucesso, tá? A lei das PPP e a lei das concessões de serviço público prevê concorrência com lances verbais. Para vocês terem uma ideia de como foi muito bom isso aqui, tá? Essa ideia do lance verbal. É muito ruim para a empresa, né? Características do pregão, tá? O pregão, assim como a concorrência, é uma licitação em que você quer buscar um preço muito bom e dar ampla concorrência para quem quer participar. Lembra que a gente está comprando uma coisa que é comum, uma coisa que, teoricamente, qualquer um conseguiria fornecer, tá? Então, fazendo dessa forma, o pregão não pode, por exemplo, exigir garantia. Tá? É vedado você exigir garantia de proposta. Então, você não lembra que lá na licitação a gente tinha como requisito de habilitação a garantia de proposta. Né? A gente podia exigir uma proposta de até 1% do valor do objeto orçado. Ok? Lembra? Isso podia ser colocado como requisito de habilitação. No pregão é proibido. Você não pode colocar a garantia da proposta. Garantia do contrato pode? É outra coisa. Tá? Garantia do contrato pode. É até bom que tenha. Mas aqui a gente está falando garantia da proposta, para você participar da sessão de licitação. Tá? Para não correr o risco, lembra na concorrência? Para não correr o risco do cara vir aqui, apresentar a proposta e ir embora na hora que ele ganhou. Sai correndo, né? Bart Simpson. Outra, é proibido também você colocar como pré-requisito para participar da licitação a aquisição do edital. Tá? É comum que você, nas concorrências, nas grandes obras, por exemplo, você exija como condição o cara ter pego o projeto básico, o projeto executivo, ter vistoriado as instalações, etc. No pregão você não pode fazer isso. Você não pode colocar como pré-requisito ele ter adquirido o edital. Outra característica interessante do pregão, vamos voltar. Não vou apagar mais não, que eu vou usar mais vezes. Julgamento, habilitação. Outra característica interessante do pregão é o seguinte, teve a fase de julgamento. Se você não concorda, você foi um derrotado, digamos assim, né? Você foi um licitante não vencedor. Se você não concorda, você tem que, na hora, manifestar a sua intenção de recorrer. Tá? Isso é uma coisa que a lei colocou. Se você não manifestar imediatamente que você quer recorrer, você perde esse direito, tá? Decai o seu direito a poder recorrer. Não significa que você tenha que apor todas as provas na hora. Não significa que você tenha que expor as razões do que você está recorrendo. Tá? Para isso, você vai ter 3 dias para fazer. Agora, na hora, você tem que chegar assim, escrever num papel, nem que seja num papel de pão, escrever, eu quero, na condição de representante da empresa tal, recorrer da decisão. Aí ele tem 3 dias para apresentar as razões do recurso dele. Ok? Mas o importante é imediata manifestação para recorrer. Tá? Depois que ele apresentou o recurso, então vamos lá, houve o julgamento. Né? Aí ele apresentou o recurso. Quando ele apresenta recurso, ele tem quanto tempo para apresentar as provas? 3 dias. Quanto tempo tem para decidir? Então você recebeu 3 dias, passou 3 dias, mais 3 dias. Ok? Aí a gente vai para a fase de habilitação. Na fase de habilitação, cabe recurso também. Tá? Mas a fase de habilitação aqui já não vai ser na mesma sessão, né? Ok? É meio óbvio isso, né? Você teve a sessão aqui, passaram 3 dias, o pessoal não ficou esperando lá esses 3 dias.
Depois também não ficou mais esperando 3 dias, não é Big Brother. Aí você vai para a fase de habilitação, que vai ser presencial. Não vai ser presencial, não vai contar com a participação de todo mundo. Mas se você quiser participar da fase de habilitação, da abertura do envelope de habilitação, você tem esse direito, como licitante. Tá? Se você recorrer aqui, quem vai adjudicar não é mais o pregoeiro. Tá bom? Se ocorrer o recurso pela habilitação, a adjudicação já vai ser feita pela autoridade superior. Se não houve recurso da habilitação, a adjudicação vai ser feita pelo pregoeiro. Ok? O próprio pregoeiro adjudica o objeto. A lei não exigiu jornal de grande circulação, como se exige lá na Lei 8666. Tá? No caso do pregão é bem mais simples. Em relação ao pregão eletrônico, existem umas regras, não decorem isso, tá? Eu trouxe mais para vocês conhecerem. O decreto 5450, ele falou aonde que você tem que publicar de acordo com o valor do pregão. Tá? Então, por exemplo, se for de até 650 mil, Diário Oficial da União e na internet. Acima de 650 mil, Diário Oficial da União, internet e jornal de grande circulação local. Acima de 1.300.000, Diário Oficial, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional. Tá? Então, em relação ao pregão eletrônico, a publicação já tem umas regrinhas próprias. Tá? Isso aqui dificilmente cai em prova, tá? A não ser que você faça prova de analista administrativo, de um tribunal, etc., em que ele pede legislação específica de licitações. Se o edital só fala licitações e contratos, normas gerais de licitações e contratos, não se prendam a isso, não entrem nos decretos, é isso que eu estou dizendo. Por fim, a lei do pregão estatuiu algumas penalidades próprias, tá? Que são muito parecidas com as que estão na Lei 8666, mas estabeleceu algumas penalidades próprias. Tá? Descredenciamento do SICAF é a coisa que mais acontece, é a penalização que mais ocorre. Tá? Você descredenciar os caras do sistema do cadastro de fornecedores. Por que ele não vai poder participar se ele não está no SICAF? Hoje em dia você faz pelo Comprasnet, só pode participar do Comprasnet quem está cadastrado. Tá? Você tem que ter um pré-cadastro para poder participar do Comprasnet. Quase tudo que a gente falou em relação a fases de licitação, exigências de prerrogativas para participação, exigências de habilitação, tudo isso é aplicável na integralidade só para a concorrência. Tá? A concorrência é a mais complexa das modalidades de licitação, é aquela que engloba mais peculiaridades próprias. Tá? Por quê? Porque é aquela que se destina a grandes compras. É aquela em que você quer fazer grandes aquisições, movimentar grandes volumes de recursos. Ok? A Lei 866 define a concorrência da seguinte forma. A concorrência é a modalidade entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos do edital. Tá? Primeira coisa que a gente tem que tirar aqui é concorrência é para qualquer interessado. Você não pode exigir, por exemplo, que alguém, para que participe de uma concorrência, esteja dentro de algum cadastro, tá? Seja pré-requisito ele estar dentro de algum cadastro. Isso não é lícito. Tá? A concorrência é uma modalidade de licitação entre qualquer pessoa que queira participar, pode participar. Não se pode exigir cadastramento prévio, por exemplo. Tá? Como eu falei, pode-se exigir que o cara tenha que pegar o projeto básico, o projeto executivo, né, como boa forma dele realmente saber fazer a proposta dele. Eu quero fazer uma compra de grande vulto. Se o cara nem pegou o projeto básico para saber qual é a compra, tá, eu posso bloquear que ele participe sim, vedar que ele participe sim da sessão. Ok? Agora, não posso exigir que ele tenha um cadastramento prévio em algum sistema, em algum registro, etc. Tá?